Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, o segmento do meu canal, onde eu trago informações sobre investimentos imobiliários, seja através da compra de imóveis ou através de construção. Meu nome é Daniel Duarte Evô e aqui nos Estados Unidos eu tenho uma incorporadora chamada Argentum Capital e também trabalho como agente imobiliário na Douglas Elliman. E hoje eu quero falar para vocês sobre closing costs. Autoridade, se você tem imóveis nos Estados Unidos ou pretende investir na maior economia do mundo, você precisa acompanhar o meu canal. E toda quarta-feira eu faço Real USA Connection, onde eu falo sobre tudo para você que quer investir aqui, seja desenvolver projetos ou comprar imóveis. Inscreva-se no canal, acione as notificações de atualizações e me acompanhe. Até mais! Closing costs são os custos que ocorrem quando você compra ou vende uma propriedade aqui nos Estados Unidos. A maioria deles se dirige ao comprador. O vendedor fica apenas com poucos dele, como as comissões dos corretores. Porém, é muito importante que você saiba minimamente quais são os principais para que você não tenha um susto na hora de você ver o seu HUD, que é o documento onde todas essas informações são registradas. O primeiro custo que eu quero falar é o Mortgage Origination Point. Ele só incide no caso de você utilizar um financiamento bancário ou através de uma empresa de crédito imobiliário. Esse Origination Points nada mais são do que aquilo que no Brasil é chamado de taxa de originação ou taxa de abertura de crédito. É um valor que o banco cobra sobre o principal do seu empréstimo na hora de conceder esse empréstimo. Isso serve para cobrir alguns custos e também diminuir o risco que esse banco pode ter numa operação financiada de imóvel aqui nos Estados Unidos. Logicamente, como parte dele é para cobrir risco, quanto melhor for a saúde financeira do comprador, menor serão esses pontos, que podem variar de 0,5% até 3%, depende basicamente do desejo do banco. Um outro custo muito importante são os appraisal fees. Appraisal nada mais é do que a avaliação do imóvel. Ela normalmente é exigida pelas instituições financeiras na hora de conceder o seu empréstimo. Basicamente, quando o banco diz que financia até 65% do valor do imóvel, ele se refere ao valor que vem no appraisal. Ou seja, se o valor de mercado dele, o valor que você negociou, está acima do preço avaliado, logicamente o financiamento que o banco vai dar em cima do valor de mercado ou o valor que você vai pagar por esse imóvel é menor e você vai precisar vir com um cheque a mais na hora da sua escrituração para poder pagar essa diferença. Esses appraisal fees são algo baratinho, custa entre $200 a $1.500 se for uma propriedade comercial muito grande. Para imóveis entre apartamentos e casas de até 500 metros quadrados ou 5.000 pés, vai ficar aí abaixo dos $500. Title Search. Title aqui nos Estados Unidos é o equivalente à escritura no Brasil. É o documento onde vai registrado todo o histórico do imóvel. Assim que você compra um imóvel, a companhia de títulos, a Title Company, ou também bem parecida com o cartório no Brasil, ela faz uma avaliação dessa escritura. Ela procura se existe alguma pendência ou alguma restrição nessa escritura. E para fazer isso, esse serviço, ela cobra uma taxa de aproximadamente de $200 a $450. Seguro de escritura ou Title Insurance. Depois que a companhia de títulos fez a avaliação e fecha a transação, mostrando que a escritura daquele imóvel está limpa, ela, para se proteger de qualquer outro risco no futuro, faz um Title Insurance, um seguro de escritura, que isso basicamente serve para cobrir qualquer problema que essa escritura possa vir ter no futuro para o novo comprador daquela data que ele comprou para trás. Ou seja, se alguma coisa, alguma pendência existia, mas não era um registro público, como um herdeiro que resolve aparecer na hora da transação, ou uma pessoa que ao mesmo tempo, no mesmo dia, isso eu já vi acontecer, faz uma venda da propriedade para duas pessoas diferentes, então acaba tendo dois registros e outra pessoa pode vir reclamar essa escritura para si. Esse seguro de propriedades cobre todos esses riscos. Ele costuma custar em volta de $500, de $500 a $700, e ele é pago uma única vez e serve para todo o momento, todo o tempo que você for dono daquele imóvel. Na hora que você vender, o novo comprador vai fazer a mesma coisa, o Title Search, a pesquisa da escritura e depois o Title Insurance, para ele estar segurado de tudo que aconteceu dali para trás
ele não seja afetado. Real Estate Agent Fees. Basicamente existem duas taxas que são pagas para os corretores ou para imobiliárias. A primeira delas é a comissão, que normalmente, via de regra, mas não é uma lei escrita, na verdade depende da negociação de cada um, são as comissões que são pagas pelos vendedores. E muitos imóveis comerciais, por exemplo, às vezes o vendedor do imóvel diz que ele vai pagar só um pedaço da comissão e o comprador do imóvel, porque também exige que tenha um corretor que faça um trabalho muito forte de busca por esse imóvel, pague a comissão do seu corretor. Então ela pode ser dividida, mas via de regra é o vendedor que paga essa comissão. Agora, existe uma outra taxa que normalmente é cobrada das imobiliárias, que se chama Transaction Fee, que é uma taxa fixa que pode variar eu já vi de 350 a 650 dólares, que é uma taxa pontual, não é um percentual do valor do imóvel, aonde a imobiliária cobra para poder cobrir os seus custos operacionais, uma vez que grande parte da comissão vai para o corretor e ela ainda tem o seu trabalho de escritório para ser feito. Então, comissões e transaction fees são muito comuns a serem pagos para as imobiliárias na hora do closing. Recording fees and taxes, taxas de registro. Cada condado tem a sua taxa de registro e a sua cidade também. Então, toda vez que você comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, você vai precisar pagar uma taxa, tanto para a cidade quanto para o condado e às vezes pode até ser para o estado também. Essas taxas são, como tem no Brasil, selos e estampas e assinaturas e registros públicos do imóvel que foi feito. Além de ter a escritura, que é um documento privado e pessoal, essa propriedade também fica registrada publicamente e para cobrir esses custos exige essa taxa. Cada estado, cada condado tem a sua própria taxa de registro, podendo variar de 0,005 até 2% do valor do imóvel, conforme a localidade que você comprar e a somatória de todas essas taxas. Além dessas taxas, outras também podem aparecer, como a Development Fee, se você comprar um imóvel na planta. Basicamente, se você comprar um imóvel na planta ou direto do incorporador, se estiver no seu estoque, você vai pagar uma taxa de Development Fee que vai variar de 1 a 2%. Essa taxa é para cobrir os custos do incorporador, eventualmente em fazer a transferência do imóvel para o novo comprador. Da mesma forma, se você comprar um imóvel em um condomínio, seja um condomínio de casas ou de apartamentos, é muito provável que você tenha que pagar alguns meses antecipadamente da taxa de condomínio e até mesmo de reserva de capital do seu imóvel. Então tem que ficar bastante atento quais são as regras daquele condomínio que você vai entrar para essas taxas pagas antecipadamente para novos moradores. Então é isso, pessoal. Os custos de transação eles são muito importantes, podem variar aí de 2 a 5% do valor do imóvel, somando todas essas taxas que eu falei, e normalmente elas não são financiadas pelo banco. Alguns bancos incluem todas essas taxas no montante final e financiam também, mas é muito bom que você saiba exatamente o que você está pagando e isso você pode conferir no documento HUD, se escreve HUD, que basicamente é onde são registradas todas as transações financeiras que ocorrem no closing de uma propriedade. E o mais importante, todas essas taxas precisam estar registradas no contrato, porque com base nisso que a companhia de títulos, ou seja, o cartório, vai reter o dinheiro do comprador e pagar todos esses fornecedores diretamente. É a Title Company que faz todo o disbursement, ou seja, a liberação dos recursos, tanto para o vendedor, quanto para o banco, quanto para o governo, ou seja, o município, a cidade, o estado e o condado. Para qualquer tipo de pagamento de taxa, ele vai ver se existe um contrato em relação a isso, vai reter essa taxa e ele faz a transferência garantindo a segurança de todo mundo. Até semana que vem com mais um vídeo.